Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Segurança pública é a grande preocupação dos brasileiros. Para falar até que ponto esse anseio é desafio para o governo federal e prioridade da presidente reeleita, recebemos o coronel José Vicente da Silva, ex-secretário nacional da Segurança Pública e professor de altos estudos de segurança da PM de São Paulo. Muito obrigada, coronel, por estar conosco. A presidente Dilma, depois de reeleita, já sinalizou com clareza o quanto para ela segurança pública é realmente prioritário? Em nenhum momento isso foi acertado. Esse acordo não existe com a sociedade brasileira, infelizmente, porque não foi dado prioridade a isso. E nem sinalizado por ela? Nada. O que nós tivemos durante a campanha foi apenas uma leve sinalização, alguma coisa tinha que ser dito, afinal de contas, de que o governo esperava uma emenda constitucional para ter uma participação mais intensa. Mas se tivesse essa intenção, ele poderia pelo menos colocar na Constituição a proibição para não contingenciar recursos da segurança pública. Só da área do Fundo Nacional Penitenciário, o Fundo Penitenciário Nacional, tem 2 bilhões estocados que não foram gastos em presídios. Então nós não temos prioridade. Em abril, o Tribunal de Contas da União já fez uma constatação de que o governo federal não tinha sequer um plano nacional de segurança pública. Nós vamos falar dessa questão do plano nacional, porque essa também foi promessa de campanha, né? E cobrança da oposição em relação ao governo. Mas antes, assim, uma reflexão. No cenário onde nós vivemos, não apenas nas grandes cidades, mas viajando pelo Brasil, a gente vê as casas todas com grades nas janelas, com as cercas elétricas, muros foram elevados, casas de praia, cidades pacatas, beira-mar. Um dia eu estava passando numa cidade de litoral e observando as casas fechadas, aqueles muros altos, todas lembrando, assim, presídios. As pessoas, né? Realmente isso reflete o temor pela segurança. Nós nos tornamos reféns da insegurança? Estamos sim. O Brasil tem se orgulhado em algumas manifestações políticas de ser a 6ª ou 7ª economia do mundo, mas nós somos o 6º país mais violento do mundo também. E o pior é que essa violência, em termos de assassinatos, de homicídios, ela atinge basicamente jovens e pobres. 52% desses mortos são jovens, com menos de 29 anos. E 72% desses jovens são negros. Nós estamos massacrando uma juventude indefesa, praticamente. E não há nenhuma política direcionada a reduzir essa situação. Isso tem um custo monumental. A hora que se fala tanto na economia, com o novo ministro que vai segurar os custeios e tudo mais, as despesas do governo, nós temos um cálculo do IPEA, que é um órgão do governo, uma estimativa de 258 bilhões de reais, que é o custo da violência anualmente no Brasil. Quer dizer, nós estamos torrando 700 milhões por dia na violência, sem falar do sofrimento humano, obviamente. E quando isso deveria gerar uma prioridade, ela acaba não acontecendo. O governo tem algumas ideias que mais parecem desculpas. Vou melhorar a fronteira, ou eu vou, na eleição anterior, diz que ia instalar quase 3.000 unidades de polícia pacificadores e polícias comunitárias, e nada aconteceu. E o que a gente tem na experiência internacional, Maria Lídia, é que se o governo não declara a prioridade nos primeiros momentos em que se estabeleceu a sua vitória política, é sinal que nada vai acontecer de relevante. Agora, o senhor falou de investimento, mas houve aí um fato interessante. São Paulo e Rio, houve um investimento maciço, São Paulo com certeza, e houve uma queda nos homicídios. Por outro lado, outros estados brasileiros tiveram o crescimento da criminalidade. A minha indagação existe a migração ou o que está havendo é a cópia de um modelo do crime? Né? Os bandidos do Rio e de São Paulo foram para outras regiões para a prática do crime ou em outras regiões
aqueles que também compõem, né, a marginalidade, copiam aquilo que vem pelo noticiário e que ficam sabendo o que está acontecendo nas grandes cidades. Maria Lídia, o crime é como erva daninha, nasce em qualquer lugar. O que nós percebemos com algumas questões de exceção, como é o caso de São Paulo, que você tem uma polícia bem treinada e uma gestão de melhor qualidade, você tem um controle maior do crime. São Paulo, em termos de homicídios, é o último estado em termos decrescentes, felizmente. Então, é um estado com menos problema, até menos do que Santa Catarina, que é o penúltimo. Isso em função da qualidade da sua polícia. O Rio de Janeiro tem uma grande mentira envolvida aí, na verdade. O Rio está dizendo que ostenta perto de 30 mortes por 100 mil habitantes, por exemplo. Na verdade, chega a 40. Porque Quer dizer, não houve queda? Não, vem aumentando, está piorando dramaticamente. Os policiais do Rio de Janeiro, Maria Lídia, estão morrendo como moscas, é uma expressão popular, de uma forma inacreditável. A quantidade de policiais mortos lá, estatisticamente, tinha que ser 7 vezes maior que de São Paulo. 37 vezes maior do que o dos Estados Unidos. A possibilidade de um policial morrer lá praticamente é 1 em 14, quem vai ficar mais de 20 anos na polícia. Uma situação absurda e está piorando. O que nós vemos de maneira geral no Brasil todo é que a tendência é de piorar, não de melhorar. Nós temos um pouco de contenção em termos de São Paulo, Sul e Sudeste. O resto é uma situação muito precária. Agora, o relatório da Comissão Nacional, esse relatório final da Comissão Nacional da Verdade, propõe a desmilitarização da nossa polícia, entendendo que isso é uma herança da época da ditadura militar e que não contribui para a eficiência da polícia, em termos até de cultura do profissional policial. Como é que o senhor vê isso, essa recomendação? É um grande equívoco, na verdade, porque não tem nada a ver uma comissão da verdade com essa postura colocada num dos itens do relatório final. Porque a polícia militar, ela vem do século XIX. Não é da ditadura que se instalou em 64 aqui. Nós temos uma força pública que era muito mais militarizada do que é hoje. Nós temos polícias militarizadas muito respeitadas, como a do Chile, os carabineiros do Chile, ou a gendarmerie francesa, os carabineiros italianos. Nós temos estruturas muito bem colocadas, respeitadas pela população, como são as polícias militares no Brasil de maneira geral hoje. É uma posição equivocada. Nós precisaríamos de uma polícia mais moderna, uma polícia única, não precisa ser nem civil nem militar. Mas desmilitarizar e manter 2 polícias é um desacerto total. A última questão. Olhando para 2015, qual deve ser o primeiro passo da presidente Dilma no segundo mandato para que efetivamente sinalize para a população brasileira que ela está atenta a esse que está entre os principais temores em toda a nação, a questão da segurança pública? O principal passo é dar prioridade para essa questão. O que ela colocou, por enquanto, foi uma prioridade para um pacto contra a corrupção. Nós precisamos, na verdade, é uma declaração de prioridade de uma ação continuada e competente contra a violência no país. É o que a sociedade espera, principalmente o segmento mais vulnerável, que são os jovens e pobres. Muito obrigada, Coronel Zé Vicente. Uma boa noite. Boa noite.